Olá, cancerianos e cancerianas! Vamos começar mais uma semana. A semana já começa com a lua no signo de Áries. Vamos ter uma lua minguante no dia 7. Na próxima semana, uma lua nova no signo de Câncer. Quais são as mensagens para esta semana? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha. Vamos ver quais são as mensagens para esta semana. O que precisamos saber? Feliz aniversário a todos! E já começamos com a Imperatriz, que foi protagonista da última leitura. Assistam, ficou perfeita aquela leitura. Tudo sobre Júlio. E a Imperatriz fala muito da energia de Touro, de Libra, de Vênus, de valor, de amor, de tesão no que faz. Aqui estamos falando também de sonhos tirados da gaveta, de um poder, de uma maturidade, de fertilizar algum objetivo. E esta semana pode ser a grande semana para realizar algum objetivo que seja importante, valioso para você. Temos a sacerdotisa, carta canceriana, sexto sentido, espiritualidade, clarividência, sonhos lúcidos. Vocês estão tendo sonhos quase que realistas? Situações talvez inusitadas, mas que podem serem levadas para uma reflexão. Olha, 6 de paus, sucesso no que faz. Esta semana é a primeira rodada, tá? Mas esta semana indica um fertilizar ou uma conversa muito bem sucedida, uma ação muito bem sucedida, uma entrevista, um empréstimo, um aumento do salário, alguma coisa, novos clientes, alguma coisa está acontecendo aqui, tá? Temos o julgamento, até para vocês que já tiveram esta ascensão, esta visibilidade. Vocês estão tendo mais uma oportunidade de ter novamente esta ascensão. Sabe quando você foi o destaque da empresa ou o destaque de alguma coisa no passado? E desta vez você pode se destacar de novo. Mostrar que você está pronto, pronta para brilhar neste exato momento. O julgamento fala muito de uma segunda grande chance. E aqui eu sinto, pode ser talvez algumas intuições, alguns insights quase que espirituais, te levando quase que como um GPS? Pode. Mas aqui eu sinto que, com a mão na massa, com esta cabeça um pouco mais madura, ou podendo ver ferramentas e qualidades que você tem, eu sinto que isso é planejado. 2 de paus é quando você percebe que aonde você está, você pode ir até a página X. Num outro lugar, numa nova comunicação, numa nova parceria, num novo trabalho, numa nova relação, num outro bairro, num outro estado, num outro país. Talvez você possa chegar mais longe ou se aprofundar nessas habilidades e nessas conquistas com o Sol, melhor carta do tarô. Então aqui está falando, nesta rodada, de muita fertilidade, no sentido de plantou, vai crescer, vai dar bons frutos, vai reverberar por muito tempo. Então, sobre trabalho, essa semana está favorecendo entrevistas, novas propostas, mudança de emprego, novos clientes, reconhecimento, um dinheiro entrando até mesmo depois de uma demora. Aliás, o dinheiro gosta de pessoas que se movimentam. E aqui eu sinto que este movimento está bem mais rápido do que você imagina, ou pode ser bem mais rápido do que você imagina. Tenta seguir. Quando eu falo intuição, não é algo genérico. Sabe quando você está matutando alguma coisa e de repente vem um flash, uma luz, uma ideia? Ou de repente conversando com alguém, esta pessoa dá uma luz, uma ideia. Se ela cai gostoso, se você quando se coloca nesta situação sente um bem-estar, por que não tentar? Por que não tentar? Mas enfim, vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas, deixem o like, é super importante. O que precisamos saber exatamente agora?
Começamos com o Cavaleiro de Ouros. Esta carta pede um foco, pede uma atenção. Voaram 2 cartas, 3 cartas. Pajem de Ouros, 3 de Ouros, que fala de acolhimento, trabalho em equipe, e mais uma vez o 6 de Paus. Mesmo que esta premiação ou que esta recompensa seja individual, o trabalho em equipe pode ser bem interessante. Rainha de Ouros, para quem ensina da aula, para quem compartilha de alguma forma os conhecimentos, os talentos. Aqui vocês vão ter opções: 2, 2. 2 de paus, o ir, atravessar, o querer mais, e 2 de ouros, as propostas, as possibilidades, mesmo que inusitadas. Aqui eu sinto que pode ser algo até que você fique um pouco apreensivo se aceita ou não, se vai dar conta ou não. Eu sei que estamos no Mercúrio retrógrado e que talvez não seja tão bom começar alguma coisa, mas tem coisas que já estavam engatilhadas há bastante tempo, e tem coisas que só ou por conta deste Mercúrio retrógrado é que vai acontecer, que vão acontecer. Então, tem movimentos interessantes que estavam engatilhados. A carta o Louco, o arcano número 0, 3 de paus, comunicação, eloquência, persuasão, ação de abrir a porta e perceber que lá fora tem pessoas querendo te conhecer. No lugar novo ou nesta visita, você vai ser muito bem recebido. Então pode ser que nestas reuniões, nestas entrevistas, com estes novos clientes, você seja muito bem recebido. E vamos supor que você não esteja focando no trabalho, por exemplo. Uma nova tribo, um novo grupo de amigos, um novo curso, alguma coisa que te dê esta sensação de pertencimento. Algum lugar que você possa colocar em prática algum talento, alguma vocação, algum dom. Aqui parece que vocês estão, pelo menos nesta rodada, com o 9 de ouros, representa o prêmio já recebido. 9 de copas é quando você sonha, você pede, você almeja. O 9 de ouros é quando você recebe, quando você se torna. Você já é isto. E é claro que você pode se sentir assim. Quanto mais você se sente assim, mesmo não sendo, mais as pessoas te reconhecem assim. E o 8 de paus são pessoas te procurando, te oferecendo alguma coisa, ou te dando opções para escolher alguma coisa. E caso o seu foco seja em relação ao amor, tome cuidado com os impulsos. O signo de Câncer tem uma habilidade fantástica. Consegue sofrer por alguém que nem respondeu a mensagem. A pessoa nem visualizou a sua mensagem e você já casou, já teve filhos, já terminou o relacionamento apenas na imaginação. Então, gente, é uma semana que favorece conversas sinceras, reaproximações, novos encontros, um encerramento definitivo. A mensagem é muito clara. Quem gosta se aproxima. Quem confunde, normalmente não quer. E entender isto o mais rápido possível vai ser bom para você. Aqui existe uma procura. Esta é uma carta que fala de paciência, fala de foco, mas também fala muito de esperar o momento certo. E como essa é uma energia de ação, às vezes, este momento certo é agora. Então, tente, de alguma forma, colocar isso em prática. Conversar, não ter medo da resposta, mesmo que seja negativa. Não ter medo de colocar os pingos nos is. Não ter medo de dizer o que sente, o que quer. Mesmo que isto seja o fim, caso seja o seu caso. Mas, enfim, aqui a gente está falando muito de transparência. Melhor algo transparente do que nebuloso, confuso, esperançoso. Não, não. Vamos entender. Mercúrio retrógrado é para isto, para tirar um peso das suas costas. Assim que você se levanta, se endireita no sentido de postura para com a sua vida, o peso cai. Ele só está nas suas costas porque você está permitindo, mesmo sem saber. 10 de espadas não, 10 de paus, fala muito do autoconhecimento.
justamente para a gente não ficar carregando peso extra, sentindo algo que nem faz parte da gente. Mas enfim, vamos falar da espiritualidade, já que esta é uma carta que fala muito desse trabalho de autoconhecimento. 2 de paus, temos a carta o carro, energia canceriana. Ok, só falta vir o eremita. Ok, temos rainha de copas, carta canceriana. Em cima do deck, ficamos com 2 de espadas. Cancerianos e cancerianas. O que precisamos saber sobre a espiritualidade? Talvez, neste exato momento, o universo está tentando cortar os excessos. Limpeza energética. A intuição vai ficar fortíssima. Os sonhos que eu falei vão ficar cada vez mais fortes também. Coincidências, sinais. E até mesmo se alguma porta se fechar é porque outra está querendo abrir. O 2 de espadas, olha aqui o eremita, falei. Limpeza. O 2 de espadas é um ponto de interrogação. Só que esta carta, mesmo sendo de ar, ela fala para você pensar com a intuição, com o coração, se colocar nestas possibilidades e perceber qual fala melhor com você, qual te faz se sentir em casa. 2 cartas bem fortes do signo de Câncer. Movimento, você no volante da sua própria vida, independência emocional e coragem. Coragem de atravessar fronteiras, coragem de se arriscar. Quando eu falo isso, não é jogar tudo pro alto e fazer algo completamente diferente. Mas é sobre expandir o que você já sabe fazer. Mas, de qualquer forma, o mês de julho é sobre jogar tudo pro alto. Aqui, este peso de uma vida ou uma exaustão tão longa pode ser jogada pro alto. Chutar o pau da barraca. Eu sei que nem todos têm coragem de fazer isto. Mas isto resolveria muitas coisas. Aqui é sobre esvaziar malas e não encher malas. Talvez você não precise de tanto para ir ou seguir em frente, ou para mudar. Às vezes essa mudança que a gente tanto fala, por mais radical que ela seja, ela começa tão sutil. Se permita isto. Aqui não é para falar faça isso ou faça aquilo. Aqui é para você refletir com você mesma, com você mesmo, sobre as escolhas que você está fazendo, o que poderia mudar, o que poderia facilitar, ou qual impressão, ou até mesmo valores que acabam te limitando. Eu não vou pegar porque voltaram, mas mais uma vez a carta, o carro e rainha de copas. Mas vamos falar por decanato? Uma rapidinha por decanato? Primeiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 30 de junho ou 1º de julho, quais são as mensagens para vocês? O que precisamos saber? E já viraram 10 de ouros, a carta o diabo e o 10 de paus voltando, 10, 10. Olha que interessante. Todo mundo sente medo dessa carta, né? O diabo. Quando, na verdade, ela representa Saturno, ela representa Capricórnio, ela representa o trabalho, ela representa, talvez, até o que a gente acredita para ser bem-sucedido no trabalho e no dinheiro. Aqui estamos falando de dinheiro caindo na conta. Aqui estamos falando de algo a longo prazo. Isto aqui é um cansaço, uma exaustão que pode estar na sua vida a longo prazo. Só que quando você corta as correntes, quando você se liberta até mesmo das próprias crenças, parece que tudo se abre. Esta carta está falando de ambição. E aqui o Cavaleiro de Espadas pode ser que vocês encontrem novos caminhos. Para o primeiro decanato, a superação está bem forte. A autoconfiança está bem forte. E o parar de se comparar, porque a carta do diabo faz você olhar muito para as realidades alheias, ou para a própria realidade e trazer uma sensação de frustração. Então tente não se comparar. Cada um está numa página da vida, cada um está colhendo também muito o que plantou. E não é nem sobre plantar isto ou aquilo, mas é sobre entender como funciona o mecanismo. Às vezes não é quem estuda mais ou quem faz mais.
É um outro processo, né, gente? Mas vamos tentar olhar para esta ambição e trazer como combustível para uma realização. E vamos falar com o segundo decanato. Quais são as mensagens para vocês que nasceram entre os dias 1 ou 2 de julho até o dia 11 de julho, até o final dessa semana? Feliz aniversário! Deixe nos comentários o dia que você está fazendo aniversário, soma o dia, o mês 7 mais 2026, para saber o seu ano pessoal. E depois busquem informações sobre isso, tá? Ok, segundo decanato, quais são as mensagens? Temos o 7 de paus, ai de você se não fosse você. Aqui falamos de um salto quântico, então já preparem para as mudanças, viagens, notícias. Olha aqui a carta força, energia leonina. Vamos ter um portal 8 do 8, o portal do leão. Teremos eclipses em agosto. E esta carta força fala muito da sua coragem, da sua criatividade, do seu protagonismo, da sua espiritualidade, mas também do ego, do orgulho, da vulnerabilidade. Será que tudo isso não poderia ser uma arma no sentido de impulso, de coragem para vencer, para buscar a justiça? Em cima do deck ficamos também com o Cavaleiro de Espadas. Tá saindo bastante esse Cavaleiro de Espadas, hein? Qual workshop você poderia fazer? Qual curso rápido você poderia fazer? Qual novos conhecimentos podem fazer parte desta nova jornada? No sentido de, já que você está dando um salto quântico, saindo de um lugar, indo para outro, o que você precisa saber para chegar grandão, para chegar forte, corajoso? A justiça, energia de Vênus, energia de Libra. Aqui a balança está equilibrada, fala de harmonia, diálogos, até mesmo causas judiciais. Mas aqui está bem forte, gente, para notícias, tá? Aprovação no trabalho, numa entrevista, até mesmo ser contemplado de alguma forma. Passando num concurso, não sei. Só sei que essas novas informações ou estas novas possibilidades vão acelerar de uma forma gigantesca a sua vida. É mais ou menos começar a semana de um jeito e terminar num outro lugar, muito melhor. Ou começar o dia de um jeito e terminar o dia de uma outra forma, num outro lugar, muito melhor. Não sei como poderia explicar, mas às vezes você olha na sua conta do banco e tem lá R$10. E aí alguma coisa acontece, você vende algo, você consegue o trabalho, ou uma pessoa que não te pagava há muito tempo resolve te pagar. E o dinheiro cai na conta e aqueles R$10 se torna, não sei, 10 mil, 20 mil, não sei, gente. Mas aqui parece que tem uma restituição. Pode ser também do seu imposto de renda, eu não sei, mas um dinheiro entra, alguma coisa chega para você e muda completamente o dia ou a semana. Mas vamos falar com o terceiro decanato. Terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho. Muitas pessoas perguntam, né, qual dia eu nasci. Eu nasci no dia 22 de julho, a 29 graus do signo de Câncer, bem no finalzinho. Tem uma lenda, né, que dizem que quando você nasce no final, é como se você estivesse meio que já trabalhado o signo em você. Então, eu já ensinei isso no passado. Quando você nasce a 5 graus, quando você nasce a 5 graus de Câncer, ou de qualquer signo, para completar os 30 graus, demora-se 25 anos. Então, depois de 25 anos, você também vibra o próximo signo. Então, eu nasci a 29 graus, quando eu completei um ano de idade, eu comecei a vibrar também o signo de Leão. Depois de 30 anos, eu comecei a vibrar o signo de Virgem. E assim você vai fazendo até o final da vida. Então, tem vários estudos interessantes sobre o signo que eu adoraria trazer cada vez mais para vocês, mas tem pessoas que falam: ai, quando você fala de planeta, tudo buga, eu não entendo nada. Gente, eu falo justamente para isso, para vocês entenderem e perceberem que nem é tão complexo assim, e quanto mais coisas vocês entenderem,
sobre astrologia, sobre o seu signo, mais fácil vai ser vencer. Mas enfim, terceiro decanato, o meu decanato, se preparem porque um fim de um ciclo está chegando. Aliás, tá ótimo, Rei de Fogo, para brilhar, conhecimentos, dinheiro, reconhecimento, um projeto começando a crescer, a florescer, uma energia de Vavavum. 10 de paus, mais uma vez, autoconhecimento, trabalhar ou parar de gastar energia e foco em coisas que você não tem o controle, tentar não se colocar no lugar de... Qual palavra eu posso usar? Algo análogo à escravidão, na vida mesmo. A luta que você coloca para ser validado por terceiros, num relacionamento, no trabalho, não é sobre fazer, quase secando o gelo. Aqui é muito mais que isto. Dê seus pulos. 7 de paus, a carta que eu amo. Ai de você se não fosse você. Não é sobre seguir regras ou cumprir metas de terceiros. Estou dizendo para você ser um anarquista, mas aqui é muito sobre o poder que você tem de construir a sua história. O poder que você tem sobre você. Não está bom aqui, aonde está melhor. Não estou feliz aqui, aonde eu poderia ser. Dane-se os outros, dane-se as responsabilidades ou os compromissos que os outros me colocaram ali. Eu quero ser feliz, eu quero vencer. E se for preciso dar meus pulos, se for preciso jogar tudo pro alto, se for preciso mudar tudo, eu vou. Então, esta carta aqui fala um pouco de o que eu quero, o que eu sou e aonde eu sou considerado este rei. Não aceitar menos do que merece. E temos a carta A Lua, energia canceriana. Estamos prestes a começar uma lua nova. Estamos numa lua minguante ainda, né, em Áries, que fala muito de Marte, que fala muito do impulso, do primeiro passo. Mas a lua nova que vai acontecer no terceiro decanato, no dia 14 de julho, é a nossa lua, é a lua mais importante, na verdade, do ano. Porque a lua rege o signo de Câncer. E uma lua nova no signo de Câncer é o melhor momento da humanidade para fazer algo verdadeiro, construtivo, iluminado. Coloquem a sua emoção em dia, traga ou receba estas revelações. Trabalhe muito, inclusive o passado, gente. Não tem como desenhar o futuro sem saber de onde você está vindo. Entenda, até para não começar ou continuar repetindo hábitos comportamentais que foram construídos por toda uma vida. É bem difícil mudar completamente a vida, né? Principalmente depois que a gente passa luas e luas fazendo o mesmo, sendo o mesmo, principalmente sob a influência da família, da mãe. Esta carta representa a mãe. Então, por mais que a gente ame a nossa família, os nossos pais, tá tudo bem querer ser completamente diferente. Tá tudo bem querer chegar aonde eles não chegaram. Tá tudo bem escrever a sua própria história, construir a sua própria família, ou sensação de família. Se tem uma mensagem que resume esta semana, é que você não precisa convencer ninguém sobre o seu valor. Quem precisa enxergar isto, vai enxergar. E quem não enxergar, talvez simplesmente não faça mais parte do seu caminho. A lua também pode falar de caminhos. Caminhos seguidos, caminhos que ainda serão seguidos, que lá na frente será o seu passado. O seu hoje vai ser o seu passado. Em algum momento. E você pode e deve construir um hoje que você possa se orgulhar no futuro. Então, meus amores, tenham uma linda semana, um feliz aniversário e deixe nos comentários qual parte da sua vida você sente que está mudando. Ou que você quer que mude. Assim, a gente continua conectados e nas próximas leituras eu falo cada vez mais sobre vocês. Um beijo de luz, é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal. Ativem o sininho e caso vocês queiram falar diretamente comigo,
O meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.